Oi, pessoal, como prometido, né, de manhã passei um estudo e agora vamos para o segundo estudo, a vida anterior de Paulo. Paulo tinha uma vida anterior, vamos descobrir como que a vida dele era antes de conhecer Jesus, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor, né, pelo dia, pelo maná, pelo pão de cada dia. Vamos lá. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente pelo dia, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos concebido. Graças te damos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Né? Eu já acabei de almoçar, graças a Deus. Deus já me deu o pão de cada dia de hoje. Já agradeci a Ele e continuo agradecendo com vocês também. Vamos interagir junto, compartilhar junto. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, se inscreve aí. Vamos junto, tá bom? A vida anterior de Paulo. Queridos, a vida de Paulo antes de conhecer Jesus era uma. Depois que Paulo conhece Jesus, a vida dele muda, se transforma. Ou seja, é impossível uma pessoa não conhecer Jesus para nos mudar. Ela muda. Você vê de falar de Jesus, você faz suas graças, vai na igreja, tudo, mas enquanto você não estuda a Bíblia, não se aprofunda e não conhece Jesus de verdade, a sua vida não muda. Enquanto você não tem o Espírito Santo na sua vida, a vida não muda, queridos. Tá? Então, enquanto você não é batizado nas águas e aceita o Espírito Santo, não tem mudança. A vida de Paulo era uma. Agora muda, tá? A vida de Paulo era uma vida de perseguição aos cristãos, antes de conhecer Jesus. A última viagem de Paulo foi ali perseguindo os cristãos na cidade de Damasco, indo para Damasco. E na estrada de Damasco ele conheceu Jesus. Jesus aparece a ele, né? E Paulo se encontrou com Jesus ali, e Paulo caiu por terra na hora que Jesus chegou. E ficou cego na hora. Só dele ver o brilho de Jesus, ele ficou cego. E Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, Saulo, que depois se transforma em Paulo, ele fala: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amados, foi ali que Paulo, né, como era sincero, que pensava que estava fazendo as obras de Deus, de perseguir e matar os cristãos, foi ali, né, que ele, né, percebeu que estava fazendo tudo errado. O Cristo que mudou e transformou a vida de Paulo, a vida dele. Cristo transforma, muda a tua vida. Paulo era fariseu, tá? E confiava nas obras. Fariseus confiam em obras de sacrifícios, de circuncisões, sem precisão mais. Quando você está fazendo um sacrifício, queridos, de circuncisão, né? Você está descartando Jesus. O sangue dele derramado por você na cruz. Não precisa mais de sacrifício. Paulo era assim, fariseu, tá? Confiava nas obras. É comum que os cristãos, ao se converter, pensem em sua vida em termos de antes e depois de aceitar Jesus. Isso é verdade. Eu sou testemunha viva disso. Minha vida antes era uma coisa. Minha vida agora, depois que conheci Jesus, ela mudou. Ela mudou.
Você vê Jesus, abra sua Bíblia, fala com ele, conversa com ele, em orações, lê a Bíblia, estuda, faz as vontades de Deus. Você conhece Jesus. É difícil você não mudar, viu, meu irmão? Você muda. E muda para o melhor. Você começa a tirar a trava do olho e começa a abrir seus olhos, que nem ele abriu os olhos de Paulo. Paulo teve que ficar cego para poder conhecer a Jesus. Você entende, meu querido? Paulo era fariseu e confiava nas obras, meu irmão. Filipenses 3, 4 a 6, vamos ler. Filipenses 3, agora o versículo 4 até o 6. Paulo fala assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Paulo fala: se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo era fariseu. E ele fala no versículo 5: circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Paulo era da tribo de Benjamim, tá? Hebreu de hebreus, tá? Quanto à lei, fariseu. Viu o que Paulo disse? Eu, quanto à lei, eu era fariseu. Versículo 6, de Filipenses capítulo 3. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Meu irmão, veja o que Paulo discorre para nós. Aqui Paulo menciona de vários aspectos da sua vida. Ele fala a sua vida como que era, tá? Que em outro tempo ele vivia como um motivo de orgulho. Paulo era orgulhoso. Por quê? Ele se orgulhava de seguir a Deus do jeito dele, né? Como um fariseu. Mas ele estava fazendo tudo errado. Quais são esses aspectos, né? E aí, os aspectos nós acabamos de ler, né? Aí agora, acabamos de ler Filipenses 4 a 6. Por que Paulo disse que se alguém podia confiar na carne, e ele ainda mais? Por que Paulo fala isso? Porque é o que eu disse, ele era um fariseu, tá? Da tribo de Benjamim. Paulo fala que era irrepreensível, mas estava perdido. Paulo era irrepreensível, mas não adiantava nada, estava perdido. Estava fazendo tudo errado. Ele não tinha Jesus como Salvador. A verdade é essa. Um fariseu, ele não aceita Jesus como Salvador. Eu me lembro um tempo atrás aí que passou até no canal de televisão, você pode puxar na internet. Silvio Santos mandou circuncidar o neto. Queridos, nada contra Silvio Santos, pelo contrário. Pelo contrário. Né? Mas ele tomou essa atitude. Paulo fala em hebraico fluentemente. Paulo falava ali em hebraico fluentemente. E como aluno de Gamaliel, conhecia a lei e as suas tradições também. Paulo era tão zeloso à lei que chegou a perseguir a igreja, né, e acreditar que ela ameaçava o estilo de vida judaico que eles pensavam ser ordenado por Deus. Tudo errado.
Você acha que Jesus apareceu para Paulo assim, do nada? Ele foi escolhido, meu irmão, por Deus. Ele era um homem fervoroso na lei judaica. Paulo era aquele cara que ele matava as pessoas para defender Jesus, não, que ele não conhecia, para defender Deus. E Deus falou, tá tudo errado, cara. Vamos ver a experiência de Paulo no livro de Romanos. Você quer ver? Puxa um pouquinho a Bíblia para trás, vai no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 7 à frente. Capítulo 7, versículo 7 à frente. Ó, que diremos, pois? Paulo diz. É a lei pecado? Tudo tem um ponto de interrogação aqui. São perguntas. Que diremos, pois? Interrogação. É a lei pecado? Interrogação. Paulo fala, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Paulo começa a enxergar agora diferente. As coisas são diferentes quando você conhece Jesus. As coisas mudam, meu irmão, para o melhor. Começa a sair a trava do teu olho. Verso 8, né? Ele fala, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou, olha, tomando pelo mandamento, despertou a mim toda sorte de consciência, porque sem a lei está morto o pecado. Paulo diz, sem lei está morto o pecado. Mas olha o que ele fala, outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevivi. O preceito reviveu e o pecado eu morri. Amados, vamos ler aqui até o 12, vai. Aí ele fala, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou parte da morte. Olha só. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por consequência, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Vamos entender, né? Queridos, aqui Paulo fala que sem lei o pecado estava morto. Ou seja, sem lei não existe pecado. Se a lei de Deus fosse abolida, então Paulo estava dizendo, não existiria pecado. Por quê? Como fala em 1 João 3,4, o que fala lá? Que a transgressão da lei é pecado. Mas a graça de Deus que tem a lei, que nos convence, através do Espírito Santo, que somos pecadores. Mostra para nós que nós somos pecadores. O verso 9 aí, Paulo fala que sem a lei ele vivia feliz, porque ele se considerava salvo pelas obras. Ou seja, era um fariseu. Queridos, Paulo fala que não existe nenhum problema com a lei. Ele falou que ela é boa, santa. Os mandamentos é bom, santo. A lei de Deus são os mandamentos. E ele fala que não existe nenhum problema com a lei de Deus. Ela é santa, justa e boa, ele fala. Porque ela é um reflexo do caráter de Deus. Meu irmão, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, é um reflexo do caráter de Deus. Jesus Cristo fez questão de mostrar isso para Paulo.
E é por isso que ele fala, é santa, justa e boa. Amados, o problema está em mim, está em você, que somos pecadores, viu? O problema está em mim e em você que somos pecadores. Que não conseguimos guardar a lei de Deus. Por nós mesmos. Nós não conseguimos guardar a lei de Deus por nós mesmos. Amados, nós precisamos passar pelo novo nascimento das águas e do Espírito Santo para ser chamado filhos e filhas de Deus, viu? Essa que é a verdade, queridos. E aí o Espírito Santo, né, nos dá a mente obediente de Jesus Cristo e teremos prazer na obediência dos mandamentos de Deus. Por isso que a lei é santa, justa e boa. Aleluia! Amados queridos, a vida anterior de Paulo era uma vida conturbada, mas ele se sentia feliz porque ele achava que estava fazendo tudo de agrado com Deus, e não estava. Então Deus precisou mostrar para ele, através de Jesus Cristo, o seu Filho, que ele estava fazendo tudo errado, nosso Deus Jesus Cristo. Paulo entendeu. Você conseguiu entender? Queridos, sem lei fica difícil, porque com a lei tudo já está difícil. Você não consegue obedecer a lei de Deus por si só. Você precisa do Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo te mostra o rosto, o caráter de Jesus, e você se passa a ser obediente ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Próximo estudo. O que importa para Deus? O que importa? E vamos dizer, para Deus, o que importa? Paulo foi completamente transformado com sua mente, né? Na mudança radical na escala de valores, Paulo trocou a moeda do judaísmo pela moeda do céu. Vamos entender isso amanhã de manhã. Amém? Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você e que nós estamos juntos aí. Dá um like, dá um joinha, compartilha aí. Não se esqueça de falar isso. Deus muda a nossa vida. É você que tem que querer, meu querido irmão, minha querida irmã. Amém? Tchau, pessoal. Até amanhã, hein? Que a paz do Senhor esteja com você, aonde você estiver, meu querido irmão e minha querida irmã. Tchau, pessoal. Tchau.